Boa noite para todo mundo. Boa noite. 24 de julho de 2024. Enfim, como a Luana tinha conversado com vocês, a gente divulgou, nós falaremos hoje sobre aprendizagem criativa, a importância da aprendizagem criativa e do desenvolvimento da criatividade para as novas metodologias. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel, eu trabalho na Paideia Oficial, @Paideia Oficial, depois no final eu deixo para vocês o meu @. Eu sou originalmente professora de português, eu me formei em letras, eu me formei no magistério primeiro, não façam muitas contas, assim, que tem gente aqui que pelas carinhas estou vendo que não sabe o que é magistério, não fez magistério, mas eu fiz magistério depois para fugir da pedagogia, porque todo mundo falava que magistério e pedagogia é muito parecido, você vai se arrepender. Eu fiz letras, então eu sou professora de português de origem, e aí eu dava aula para o Fundamental 1, minha vida foi o Fundamental 1. E num certo período, lá para 2008, 2007, agora eu não me lembro bem, a minha coordenadora me chamou e falou que se eu não tivesse pedagogia, eu não podia mais seguir dando aula para os anos iniciais. Então, precisei fazer pedagogia, aí eu fiz pós-graduação em psicomotricidade, e aí depois eu fiz uma especialização em coordenação pedagógica, e agora eu estou terminando uma especialização em metodologias ativas. Depois de 15 anos dando aula, eu fui convidada para assumir a coordenação pedagógica do Ensino Fundamental 2, dos anos finais, isso lá em 2015, e do final de 2015 até hoje eu atuo como coordenadora pedagógica dos anos finais, e agora também atuo como coordenadora pedagógica do ensino médio. Então, eu tenho muitas formações prontas que eu aplico com os meus professores, que eu faço com os meus professores, então tudo que eu passo lá na Paideia, tudo que eu mostro para vocês, ou todas as formações que eu trago aqui no café, são formações que eu já trabalhei na realidade dos meus professores. Eu trabalho em escola particular, obviamente algumas coisas que eu apresento não servem para todas as realidades, mas a gente consegue adaptar tudo, porque quando a gente fala em escola particular, todo mundo já pensa, ela tem tudo, é tudo muito maravilhoso. Não é bem assim. Até o ano passado, aliás, até o começo desse ano, eu tinha lousa verde, de giz, na minha escola. Eu não tenho um computador por aluno. Na verdade, assim, toda tecnologia lá na escola a gente precisa organizar muito bem, mas para a gente ser criativo, para a gente sair da caixa, para a gente trabalhar diferente, a gente não precisa necessariamente usar tecnologia. Como a Lu falou, a gente vai falar mais para frente sobre inteligência artificial, e também, para usar a inteligência artificial, a gente não precisa de computadores super tecnológicos. Com um notebook, você já resolve sua vida de professor. Mas voltando aqui para o nosso tema, falaremos hoje sobre aprendizagem criativa. Essa minha apresentação, essa minha formação, surgiu de uma necessidade que eu arrecadei lá com os meus alunos. Como eu falei para vocês, eu sou coordenadora dos anos finais, e os anos finais são, assim, anos finais do ensino médio reclamam muito das aulas, né? Ou o professor reclama que eles são desinteressados, ou os próprios alunos também reclamam. Essa aula é chata, esse professor eu não gosto. E, assim, logicamente não dá para a gente fazer eles gostarem de tudo, nem todos os conteúdos que a gente vai apresentar são super legais, mas eu pensei em ouvi-los um pouco. Então, todo ano, desde que eu entrei na coordenação, todo meio de ano e final de ano, eu faço uma enquete com os alunos, perguntando para eles o que é uma aula show para vocês. O que vocês acham que é uma aula show? O que não pode faltar para vocês falarem, putz, essa aula foi sensacional. E, logicamente, sai muita coisa. Sai coisas assim, o professor deixar a gente mascar chiclete na sala. E aí eu fiz uma coletânea das melhores coisas que eles colocaram e levei isso para a formação dos meus professores. Então, algumas coisas que eles disseram que não pode faltar numa aula, aquela aula que eles saem e falam, nossa, essa aula foi sensacional. Primeiro, assunto criativo. O que é assunto criativo? Eles gostam de coisas diferentes, eles gostam de novidades, eles gostam de coisas que não foram faladas ainda, eles gostam do que a gente chama de fofoca pedagógica, eles adoram esse tipo de coisa. Interação professor-aluno. Eles não gostam daquela aula que é 100% expositiva. Logicamente, nós, principalmente que somos professores especialistas, muitas vezes precisamos de um tempo de aula expositiva. Mas 50 minutos de aula expositiva é muito chato e pouco produtivo.
Eles gostam de histórias interessantes. Eles amam storytelling. Se você chega com uma história para contar, eles adoram. Eles gostam de aulas em espaços criativos, aulas em lugares diferentes. Espaço criativo não precisa ser um lugar, maravilhoso. Espaço criativo que eles amam lá na escola é o pátio. A gente leva eles para estar no pátio, eles adoram. A gente tem uma sala que tem uns puffs, eles adoram. A gente leva eles lá para o solário, eles adoram. Não ter somente exercícios. Então, uma aula que o professor fica cobrando o tempo todo que eles só produzam, também eles não curtem. E atividades mão na massa. Eles gostam de fazer as coisas. Então, qual que é a minha ideia? Qual que é uma coisa que eu sempre passo para os meus professores? Procurem colocar dentro das aulas de 50 minutos ou das aulas de 1h40, que são as dobradinhas, ou tem escolas que fazem aulas de 45 minutos, essas ideias. Trazer coisas diferentes, trazer coisas criativas. E o que é criativo? A gente não precisa reinventar a roda. E percebam, da coletânea que eu coloquei aqui, nenhum deles, isso aqui foi o que mais foi falado e o que eu achei mais interessante. Poucos alunos falam sobre usar celular na aula. Poucos alunos falam sobre acessar a internet. A gente tem, às vezes, essa impressão de que tudo eles querem usar a internet. Lógico, se você deixar, eles querem mesmo porque é mais fácil. Mas as aulas que eles acham legais, poucas vezes usam a internet, mesmo porque lá na escola a gente não usa muito internet o tempo todo para dar aula. Então, às vezes, a gente tem essa falsa impressão de que se a gente ficar trazendo joguinho o tempo todo, eles vão amar, e nem sempre é isso. Nós também migramos do mundo real para o mundo virtual. E aí, como na pandemia esses eram os únicos recursos que a gente tinha, a gente também acabou se apegando um pouco a eles. E aí a gente foi trazendo, porque era legal, a gente foi trazendo muito, muito, muito. Só que é uma geração, gente, que já passa o dia inteiro na frente do celular. Já passa o dia inteiro vendo vídeo. Então, lógico, trazer um quizzes é bacana? 5 minutinhos na aula? Sim. Dar um vídeo de 2 minutos é bacana? Sim. Mas o tempo todo trazer as mesmas estratégias não é legal, porque eles vão se cansar. Da mesma forma que eles cansam de ficar meia hora copiando da lousa, eles também vão ficar cansados se meia hora eu der um quizzes para eles. Então, a ideia está na criatividade, em fazer diferente, em trazer coisas diferentes. E aí eu pergunto para vocês, o que é criatividade para vocês? Como vocês definiriam criatividade? Acredito que criatividade seja você trazer alguma coisa que ninguém pensou, alguma coisa diferente. Legal. Criatividade também pode ser algo que não seja tão novo, né? Mas que você pegue aquele recurso e adapte ali à sua realidade. Então, você está sendo criativo e adaptando ao seu contexto. Criatividade também tem a ver com adaptação. Criatividade tem a ver com pensar fora da caixa. Criatividade, para mim, é isso. É a gente fazer com o que a gente tem, o que dá com o que a gente tem. E a gente não pode desprezar, gente, o antigo. Eu tenho uma apostilinha aqui em casa comigo, que ela nem eu sei de quando que ela é. E gosto de lá ler ela, porque ela está bem desatualizada, mas ela tem uma linguagem que eu entendo, entende? E tem tanta dinâmica de matemática, tanta dinâmica de língua portuguesa. Eu falei, vou trazer isso para a minha realidade. E fui criando, fui fazendo, fui montando. Aí agora vai ter agora a nossa Olimpíadas. E meus alunos têm as provas, tipo SAEB, aqui em Santa Catarina, no município, a gente tem uma prova que chama Conexão 180, que avalia isso. Então, o que eu fiz, gente? Eu falei assim, é o seguinte, chamei a professora do quadro, do quinto e do sexto, vamos criar uma gincana com eles de palavras, porque eu vi que eles não tinham vocabulário. E aí, não fui eu que escolhi as palavras, cada um ganhou um papelzinho e tiveram que escrever uma palavra que eles gostariam de saber o que significava. E dentro disso, a gente vai fazer aquela gincana assim na sala de aula, vai eliminando, depois vai pegar com as outras turmas e vai eliminando. E o presente deles vão ser o quê? Qual que vai ser o presente do primeiro prêmio? Vai ser, por um mês, ele vai ter direito a 1 hora de Chromebook na sala. Isso incentivou muito eles. Então, assim, é o que a gente tem. Eu vejo que vocês falam de realidade. A minha realidade que é muito diferente, gente. A minha escola tem um espaço maker, a minha escola tem laboratório, meus alunos têm um Chromebook para cada um, eu tenho o meu Chromebook, a gente tem ainda
aquela televisão gigante que a gente usa na sala, e fora tudo isso eu tenho o meu próprio data show. Então, assim, e quando a gente pega um grupo que nem esse, que traz ideias para pessoas que nem a professora Andréa, que já não consegue mais pensar de tanto que pensa, tudo se torna maravilhoso. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Maravilhoso, é isso mesmo. Criatividade é a gente fazer com o que a gente tem. Então, tem a ver com inovar, tem a ver com diversão, que a Maria falou aqui, tem a ver com tirar aulas do simples. Não tem a ver com tecnologia, não necessariamente eu preciso de tecnologia. Criatividade é motivação, criatividade é engajamento. Criatividade passa por 3 pilares muito importantes: imaginação, então, pensamento, criação, o que eu quero, o que eu preciso fazer. Passa pela parte de realmente fazer do mão na massa, criar, organizar, e passa pela parte de compartilhar também. Quando eu tenho uma ideia diferente e eu mostro para você como é essa ideia, a partir da minha ideia, você vai adaptar para a sua realidade. Então, não adianta nada eu ser uma pessoa super criativa se eu não compartilho, se eu não mostro para os outros. Então, a ideia é essa: imaginar, pensar, planejar, criar, colocar a mão na massa, fazer acontecer e compartilhar. Grande parte de nós todos e dos nossos alunos tem dificuldade em ser criativo, porque o que acontece? Com o tempo, a função da escola tem sido matar a criatividade dos alunos. Se você pegar uma criança de educação infantil, ela é extremamente criativa. Ela pega um bloquinho de montar e aquilo vira um morcego, que vira o Batman, que ela conta toda uma história. Não sei se vocês lembram, se é da época de vocês também, no Rá-Tim-Bum tinha aquela contadora de histórias que ela pegava coisinhas e transformava numa história imensa. Isso é criatividade. E as crianças, e nós nascemos criativos. E quando eu ouço um professor dizer, eu não sou criativo, eu tenho dificuldade em ser criativo, só aumenta essa ideia de que, com o tempo, a escola, o ensino, o nosso dia a dia, a nossa correria, matam a nossa criatividade. E isso não é bom. A gente precisa trabalhar para continuar desenvolvendo a criatividade dos nossos alunos. Alguém levantou a mão aí, pode falar. Fui eu, Kel. É só uma coisa que eu ouvi que é muito séria e que tem tudo a ver com o que você está dizendo aí. Nós, né, agora, nós somos a última geração que sabe o que é brincar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque as nossas crianças hoje não sabem mais brincar. Não sabem mesmo. E aí, esse brincar, essa naturalidade, é o que dava a essência da criatividade. O sapo de milho virava brinquedo, a casca de banana virava foguete. Hoje eles não sabem fazer mais isso. Então, cabe a gente também usar o simples, né? Como teve o Mural da Val colocou aqui, que a criatividade é usar a imaginação para inventar algo novo. E não necessariamente a partir de algo que não existe, mas a partir daquilo que está aqui, na nossa frente, né? Exatamente, exatamente. E aí eu coloquei aqui para vocês a ideia da aprendizagem criativa. A aprendizagem criativa é um tipo de aprendizagem, é um estudo que já existe desde a década de 70, não é algo novo, e fala sobre o aprendizado como resultado de um processo exploratório, ativo, mão na massa, com prática pedagógica, que visa investigar a curiosidade, o protagonismo e o engajamento dos estudantes. Então, olha o tanto de palavra que a gente precisa colocar no nosso planejamento, seja ele para uma criança de 2 anos ou para um adolescente de 18. Exploração, ativo, mão na massa, prático, curioso, com protagonismo e com engajamento. Então, toda vez que eu for pensar em criar a minha aula, eu preciso trazer essas palavras, essas ideias para minha aula.
Se eu não estou trazendo essas ideias, eu não estou trabalhando criatividade. E, logicamente, isso aqui é muito difícil, porque todo o nosso ensino que é voltado para formar plantas, né, que é voltado para formar trabalhadores de fábrica. O nosso ensino, infelizmente, ele ainda é um ensino muito voltado para o mercado de trabalho. Ele não traz isso. Os nossos livros didáticos não trazem isso. Infelizmente, grande parte da base curricular não traz isso. A gente tem a parte da base que é voltada para as habilidades, ela é uma parte totalmente de exploração para a formação de indivíduos que não pensam. É só vocês analisarem todos os verbos que estão lá nas habilidades da BNCC, compreender, explorar, aprender. Não tem verbos de criação. Não tem verbos de avaliação e nem de criação na BNCC. Por isso, depois em cima foram criadas as competências, que a gente vai ver aqui. Mas se a gente pensar no nosso ensino, no nosso dia a dia, a gente não traz esses elementos importantes. Então, a ideia é como é que eu vou criar as minhas aulas para trazer esses elementos. Exploração, mão na massa, prática, curiosidade, protagonismo, em todos os níveis de ensino. Qual é a ideia, então? O professor precisa criar estratégias e espaços diferenciados para a aprendizagem. Tudo isso aqui tem um nome, se chama construcionismo. Não é construtivismo, é o construcionismo. Vou até colocar aqui, ó, no chat. O construcionismo ele foi criado por Papert, lá na década de 70, como eu falei para vocês, e a ideia é que a aprendizagem seja produto de exploração. Então, eu aprendo explorando o mundo, eu aprendo conhecendo o mundo. E os alunos precisam estar no centro do processo. Então, toda vez que eu falar de aprendizagem criativa, eu vou estar falando de construcionismo, eu vou estar falando de aprendizagem na prática, aprendizagem como exploração. E olha que interessante, como a gente faz isso com muita propriedade lá na educação infantil. Na educação infantil, você pega o seu aluno, você leva ele lá na horta, aí você planta uma sementinha, daí ele observa como a sementinha cresce, aí você tira foto, aí você faz relatório do desempenho do aluno. Quando ele chega no primeiro ano do fundamental, parece que a gente fecha uma porta, amigo, acabou para você. Acabou exploração, acabou mão na massa, acabou descoberta, acabou criatividade. E aí tem um livro aqui, inclusive, que eu amo de paixão, super indico para todo mundo. É um livro do Mitchell Resnick, que chama Jardim da Infância para a Vida Toda. E aqui tem uma frase que eu tirei para a gente levar para as nossas criações de aula. Estou certa de que a aprendizagem baseada no modelo do jardim de infância seja exatamente o que é preciso para ajudar as pessoas de todas as idades a desenvolverem as capacidades criativas necessárias para prosperar na sociedade de hoje, que vive em constante mudança. Esse livro é sensacional, a Giovana já leu. Esse livro é sensacional. A ideia é como trazer a aprendizagem criativa para todos, não só lá no Jardim da Infância. Então, tudo que a gente faz lá na educação infantil, como é que a gente traz aqui para a nossa realidade dos alunos maiores? Ai, Raquel, mas eles têm vestibular. Eles realmente têm vestibular. Mas todas as habilidades que são trabalhadas de criatividade vão me ajudar a responder qualquer pergunta de vestibular. Porque o aluno que é criativo, o aluno que aprendeu com mão na massa, o aluno que é curioso, ele vai buscar conhecimento. O conhecimento é algo que vem junto com essas características. Eu não vou deixar de ensinar a fórmula de Bhaskara para ele. A questão é como trazer essa fórmula de Bhaskara para que eu instigue a curiosidade, para que eu instigue a aplicação na vida real, para que eu instigue o mão na massa, fazer junto, trocar ideia. Como trazer essas ideias? Opa, leiam aqui. E aí eu trago para vocês os 4 P's de uma aprendizagem criativa. Toda vez que eu for planejar minha aula, que ela precise ser muito criativa, o que eu vou trazer para os alunos? Projeto. Projeto não necessariamente aprendizagem baseada em projeto. Mas a ideia é como fazer uma ideia, uma coisa que eu tenho na minha cabeça, virar realidade. Então, nós temos um problema que é
o aquecimento global. Nós temos o aquecimento global, estava lendo uma reportagem esses dias, tem um estudo meio maluco, mas é um estudo, que em 50 anos São Paulo, a cidade de São Paulo não será mais habitável, por conta do excesso de calor que a gente está criando na cidade de São Paulo. E aí, assim, como é que eu faço para que 50 anos, gente, é amanhã. Eu espero estar viva daqui 50 anos. Depender da minha avó está com 91, eu estou com 41, daqui 50 anos eu vou ter a idade dela. E a tendência é que a gente viva mais. Então, assim, como é que eu faço para diminuir o aquecimento global? Quais são as ideias que eu preciso ter para que daqui 50 anos São Paulo continue sendo uma cidade habitável? Ou como é que eu faço para diminuir o aquecimento global para que as geleiras parem de derreter e a gente pare de aumentar o nível do mar, que tem atingido várias cidades? E aí cada um de nós tem uma realidade dentro das nossas cidades que tem a ver, por exemplo, com o aquecimento global. Então, como é que eu faço uma ideia virar realidade? Eu tenho certeza que se eu perguntar para uma criança de educação infantil, ela tem uma ideia. Ela pode ser muito maluca, mas ela tem uma ideia. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas ela tem uma ideia. Eu não sei se vocês assistiram, mas está no cinema, tem um filme que é o Twisters, que é o de tornados. Ele é em cima de uma ideia de uma menina que, na high school, né, dos Estados Unidos, ela criou um dispositivo para sugar os tornados. Que ela mora em Oklahoma. Oklahoma é um estado cheio de tornados, muitas pessoas perdem as suas casas por conta dos tornados. E aí, o projeto de ciências dela era como acabar com esses tornados. Então, olha que incrível, olha o tanto de conhecimento que a gente tem dentro de um projeto como esse, olha o tanto de ciências, história, geografia, matemática, linguagem que a gente trabalha num projeto como esse. Então, por que não a gente trazer um projeto, trazer uma ideia, fazer ela virar realidade, dentro das nossas possibilidades? Outra coisa que não pode faltar para desenvolver criatividade: paixão. Paixão no sentido de trazer temas que gerem prazer nos alunos, que deem motivação, que façam eles se sentirem bem estudando, que sejam significativos. Então, como é que eu posso trazer a Primeira Guerra Mundial, que é um conceito extremamente abstrato, né? Ele está muito longe da gente. Segunda Guerra, eles amam de paixão, porque está em todos os filmes de Hollywood. Mas como é que eu posso trazer o conceito da Primeira Guerra Mundial para algo que o aluno tenha prazer de estudar, para algo que seja significativo para ele, para algo que crie motivação no meu aluno? Então, como é que eu posso despertar paixão? Lembrem-se que vocês, especialistas, se apaixonaram pela especialidade que vocês estudaram, ou deveriam ter se apaixonado, né, gente? Por favor. Se não são apaixonados, mudem de área, por favor. Mas, assim, se eu sou apaixonado por aquele conteúdo, por aquele conceito, por aquela ideia, eu preciso transformar essa paixão também na paixão dos meus alunos. Outra ideia: pensar brincando, trazer experiências divertidas para os alunos em sala de aula. Como é que eu posso transformar isso aqui em algo um pouco mais divertido? Na ideia da Primeira Guerra, por exemplo, o meu professor de história, ele criou um álbum da Primeira Guerra. Então, ele dividia os alunos em grupos, e cada grupo pesquisava uma parte da Primeira Guerra, cada grupo precisava criar 5 figurinhas e um texto. E para ganhar as figurinhas, os alunos precisavam responder perguntas. Então, eles estudaram pra caramba a Primeira Guerra, porque eles queriam completar o bendito álbum. Carta enigmática em linguagem. Olha, uma coisa tão simples de fazer, gente, né? A gente vai falar de inteligência artificial mais para frente. Tem inteligências artificiais que criam cartas sozinhas, tem inteligências artificiais que criam histórias para você. Você nem precisa pensar na história. Você pede para ela e ela traz uma história pronta para você levar para a sala de aula. Isso é super legal. Eu levei para os meus alunos... Oi. Kel, aí, só falando nessa parte, porque eu acho muito, muito, muito bacana isso, né? Aí, no último curso que eu tive presente agora, um aluno falou uma coisa bacana. Luana, é o seguinte: a inteligência artificial não vai tirar o trabalho de ninguém,
Mas quem sabe a inteligência artificial, que é um ser humano, vai tirar o trabalho do outro. Exatamente. Não é? Porque assim, eu posso chegar no ChatGPT agora e falar para ele, cria uma história da Segunda Guerra. Ele vai criar uma história da Segunda Guerra, né? Mas assim, quem vai criar a melhor história de Segunda Guerra? Quem souber pedir as melhores coisas para ele. Porque uma história de Segunda Guerra é uma história desse tamanho. Se eu pedir para ele criar uma fofoca de um casal que se separou durante a Segunda Guerra porque o marido foi para a guerra e a mulher ficou, e quando ele voltou, ela estava grávida. Gente, você conta um negócio desse no ensino médio, você ganhou esses meninos para o resto da sua aula de Segunda Guerra Mundial. Agora, quem que está programando a inteligência artificial para ela funcionar? Eu. É o professor, é a inteligência humana. Então, ela não vai fazer nada sozinha. Quem delega prompt é o ser humano, não é a inteligência artificial. Humano, exatamente. Não é inteligência. Ela não vai fazer nada se você não pedir para ela fazer. Sim. Então, isso é sensacional. E, por último, trabalhar com pares. Trabalhar com grupos, trabalhar com colaboração, trabalhar com equipe. A gente só é criativo quando a gente consegue discutir. Quando a gente está sozinho no nosso canto, a gente pode ter ideias, mas a criatividade aumenta quando a gente discute com outra pessoa. Porque ele vai dizer, eu quero fazer um carrinho que vai até o Oceano Atlântico e pega a água e joga no Rio Tietê, por exemplo. Aí o outro vai dizer para ele, cara, mas como é que esse carrinho vai chegar lá? Porque pensa bem, olha a distância do oceano para o Rio Tietê. Esse carrinho vai ser movido a quê? Então, essas trocas, essas ideias trocadas, é que fazem a gente mudar. Essa troca que nós estamos tendo faz você falar, eu não sou capaz, né? Eu entrei aqui, ela tá falando muita loucura. Pera, isso aqui que ela falou faz sentido, vou tentar fazer alguma coisa aqui, vou tentar criar uma aula aqui. Então, essas trocas, esses trabalhos em pares são muito importantes. E aí, como é que a gente aprende? Imaginando. Isso aqui a gente chama de espiral da aprendizagem criativa. Imaginação, tenho uma ideia, crio, brinco no sentido de me divirto. Quando vocês dão uma aula muito legal, vocês podem perceber que assim, vocês estão se divertindo, os alunos estão se divertindo, a aula flui. E o dia que você tem que dar uma aula mais pesada, porque vão ter dias, gente, que a gente vai precisar dar uma aula mais expositiva, dar um conteúdo na lousa, dar um exercício. Mas, assim, são dias, de vez em quando. E o aluno vai lembrar que vai ter aula de brincar, vai ter aula de se divertir. E aí você compartilha o seu conhecimento, você pensa sobre ele, né? O que foi importante, o que eu preciso rever, o que eu preciso aprender mais. E aí você volta de novo para uma próxima imaginação, para uma próxima criação, para um próximo aprender brincando, aprender por prazer, e vira um espiral eterno. É muito mais legal quando a gente aprende dessa forma. O que não pode faltar numa aprendizagem criativa? Aqui são algumas coisas que cabem dentro da minha aula de aprendizagem criativa. Mostrei algumas coisas para vocês, como pares, o construcionismo, que é a ideia da aprendizagem criativa, erro. Aprendizagem criativa parte do erro. O que mata a criatividade dos nossos alunos? Ele vem com uma ideia e fala, não, isso não pode. Aí ele já, não quero mais fazer, né? Porque já não posso errar é ruim. Então, trazer o erro como forma de aprendizagem é sensacional. Quantas vezes, sei lá, o Da Vinci pensou na Mona Lisa antes de pintar ela? Vocês acham que ele pintou a Mona Lisa de primeira? Lógico que não. Ele deve ter feito um monte de esboço que ficou horroroso, que ele jogou fora, que ele achou uma porcaria. Quantas vezes um inventor quantos anos um inventor demorou para fazer uma invenção? Em quantos anos você acha que o avião foi inventado? O relógio, o carro? Quantos protótipos foram feitos? E o protótipo nada mais é do que a possibilidade de você, em cima do erro, continuar construindo. O erro não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Se eu identifiquei um erro e eu vou consertar esse erro, eu estou construindo, eu estou criando em cima dele. Espaço maker,
A Andrea falou que na escola dela tem espaço maker, mas assim, espaço maker lindo, maravilhoso, na escola não tem, tá? Espaço maker não precisa ser aquela coisa maravilhosa, com 1 milhão de impressoras 3D. Espaço maker pode ser o chão da sua sala de aula criando coisa diferente. Não precisa ser uma sala maravilhosa, impressionante, sensacional. Projeto, micromundo de aprendizagem. Aqui em micromundo de aprendizagem, isso significa simulação. Deixar que os alunos tentem fazer aquilo que eles pensaram. Ah, então eu pensei num carrinho que se move com luz solar. Tá bom, cria o carrinho. Vai lá. Não funcionou. Então, simulação, não deu certo. Onde é que está o erro? O que a gente precisa consertar? Paixão, a gente só aprende aquilo que a gente gosta muito. Tecnologia no sentido de melhorar aquilo que a gente pode aprender. O lápis é uma tecnologia. O lápis é uma tecnologia sensacional. Imagina quando ele foi criado, como as pessoas faziam sem um lápis. Então, tecnologia não necessariamente computador de última geração. Lápis é uma tecnologia. Scratch é uma linguagem de programação. Aqui o Scratch, logicamente, muita gente não entende muito dele, mas o Scratch, na verdade, ele pode ser substituído também por pensamento lógico. Trabalhar com lógica de pensamento. A gente aprende pela lógica. Fala, Su. É só uma situação que você falou do lápis. E o lápis, para mim, ele está muito ligado ao jardim da infância, tá? Da ideia do jardim da infância. Vocês já notaram que quando a gente escreve com um lápis, a gente não fica tão preso? Exatamente. A nossa mão fica mais leve. Até eu acho que pela possibilidade que nós temos de, eu posso mudar. Errei, posso apagar. A caneta, ela vem muito de forma definitiva, muito repressiva. Quando você erra, você fica chateado e você não vem para eu posso refazer. Você coloca um corretivo. E corretivo é punitivo. Fica a marca, né? A marca do errado. E fora que a própria escola faz isso, né? Aí aquilo que você escreve a caneta é documento. Documento ninguém pode mexer, então já vem esse medo, né, da caneta. Eles perguntam, pode passar caneta? Eu tenho um aluno de ensino médio me perguntando, pode passar caneta? Eu falo, amigo, a única coisa que eu peço para vocês passarem a bendita da caneta é que às vezes o lápis é muito fraco e é ruim da gente ler. Porque essa história de a caneta não se apaga, apaga sim, a gente apaga o que a gente quiser. Hoje em dia dá para apagar tanta coisa, amigo, para com isso. E é isso mesmo, né? A ideia de o lápis é uma ferramenta que permite que a gente erre, que permite que a gente faça de novo. E olha como é legal, a educação infantil só faz as coisas de lápis. Lápis é giz, é coisa grande, é colorido, aí a gente vai deixando maior, não, chega, agora para você acabou. A ideia do tinkering significa aprender fazendo. Tudo que a gente aprende fazendo faz parte da aprendizagem criativa. Pensar brincando, que é o que se chamam de play em inglês, né? Então, a ideia é de você aprender mesmo brincando, fazendo role play. Eles amam de paixão essas histórias criadas para jogos, por exemplo. Todos esses jogos de role playing, eles amam essas aventuras que são criadas. Inclusive, com a inteligência artificial, você cria várias aventuras para a sua sala de aula. E mão na massa. Então, pensei em aprendizagem criativa, eu preciso trazer alguns desses elementos para a minha aprendizagem. E isso tudo está dentro das competências da BNCC. Não está dentro das habilidades, por isso as competências foram criadas. Então, os 4 P's, o paixão, pensar brincando, o projeto e os pares, estão dentro das competências da BNCC. Quando eu falo, por exemplo, de trabalho e projeto de vida, eu falo de erro e frustração, aprender com erro e frustração. E isso está dentro da aprendizagem criativa. A nossa vida é muito mais cheia de erro do que de acerto, e a gente aprende com isso. Como é que a gente aprende a falar? A gente vai e fala uma palavra errada, a gente vai e fala uma palavra engraçada, a gente aprende primeiro as palavras que a gente acha mais simples, dependendo da nossa convivência, e a gente vai errar e tá tudo certo. Como a gente aprende a andar?
caindo, machucando, fazendo galo na cabeça. E a gente vai aprendendo. O erro faz parte da aprendizagem. A argumentação também é importante. Então, aqui, trazer ideias, defender pontos de vista. Somente trabalhando com pares e com projetos, a gente pode trabalhar argumentação. Autoconhecimento e autocuidado, se conhecer, entender quem é você. Somente trabalhando com pares e com projetos, eu vou conseguir me conhecer. Trabalhar empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. A gente só trabalha autonomia, flexibilidade, resiliência, quando a gente trabalha aprendizagem criativa. Por que a gente tem cada vez mais dificuldade, alunos com dificuldade em ser flexível, aluno com dificuldade em ser autônomo? Quantos de vocês pegam alunos aí, segundo, terceiro, quarto ano, que nem amarrar o tênis, sabem? Eu atendi uma mãe outro dia na escola, estava fazendo visita, e primeiro ano do Funde, e aí ela perguntou para mim se a tia do apoio limpava ele. Ele não sabia se limpar. Aí eu sempre sou muito sincera nas minhas respostas, né? Eu falei para ela, nós estamos em julho, isso foi antes de eu sair de férias. Eu falei, nós estamos em julho. Você tem aí uns 7 meses até fevereiro para ensinar ele a se limpar sozinho. Primeiro ano, gente. Essa autonomia de tocar no próprio corpo, de fazer a higiene do próprio corpo, não dá para a gente esperar que uma outra pessoa faça, né? E como a gente desenvolve isso? Trabalhando com projeto, trabalhando com par. Conhecimento, a gente fala de prática. Se a gente fala de prática, a gente fala de projeto. Pensamento crítico, criativo, a gente fala de pensar brincando. Aumento de repertório cultural, a gente fala de projeto. Comunicação, a gente fala de par, a gente fala de projeto. Cultura digital, a gente fala de projeto. Então, a própria BNCC, as próprias competências da BNCC trazem a importância da gente trabalhar a aprendizagem criativa. Então, a ideia da aprendizagem criativa, ela não vem da minha cabeça, ela não vem da cabeça dos professores malucos que fazem coisas diferentes. Ela está lá, dentro da nossa BNCC. Então, é super importante que a gente trabalhe a criatividade. E como é que fica o professor? Porque o professor, ele fica muito ansioso, né? Assim, e agora? Porque, assim, o aluno vai fazer projeto, ele vai trabalhar com os amigos, ele pode errar, ele pode testar. E quem sou eu, então? Eu já não trago mais conhecimento para a sala de aula, porque a Lu falou, ele vai lá na inteligência artificial, ele vê a resposta. Ele vai lá no Google, ele procura a imagem e cola. Hoje, com a inteligência artificial, eu crio imagem. Quem sou eu, então? O professor, ele nunca foi, na verdade. A gente teve uma falsa impressão de que a gente era o detentor do conhecimento. A gente nunca foi. E isso, em mim, pelo menos, causava uma ansiedade horrorosa. Porque quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha de quando um aluno vinha me perguntar uma coisa, eu falava que não sabia. Eu fugia de todas as formas deles para falar que eu não sabia. Eu contava uma história, eu falava, depois peraí que agora não é hora, para eu pesquisar na minha casa, porque não tinha internet quando eu comecei a trabalhar em escola. E isso tira um pouco desse nosso peso, dessa nossa ansiedade de a gente saber tudo. A gente não precisa saber tudo. A gente não sabe tudo. Então, o professor não é o cara que tem todo o conhecimento do mundo e vai trazer o conhecimento para a sala de aula. O professor é o quê? O professor é um designer de aprendizagem. Eu vou organizar a aprendizagem dos meus alunos. Eu sei de onde eu quero partir e onde eu quero chegar. Isso eles não têm. Isso independente da idade. Com 2 anos ou 18, eles não conseguem fazer o design da própria aprendizagem. O professor é pesquisador. É o professor que vai trazer as coisas legais para a sala de aula. É o professor que vai trazer... Nossa, que história legal, nossa, que atividade legal, somos nós que vamos fazer isso. E o professor é o mediador, o professor é aquele cara que assopra quando cai e rala o joelho, é você que assopra quando o projeto dá errado, quando a resposta que ele chegou não era a que ele queria, quando tem os conflitos em grupo. Então, o papel do professor, ele passou a ser muito mais importante do que na escola tradicional. Porque no papel do professor na escola tradicional, a inteligência artificial, de fato, substitui. Eu coloco um chat GPT lá com um chatbot, o aluno pergunta e ele responde. Qualquer pergunta que você fizer para uma inteligência artificial, ela vai te trazer uma resposta. Às vezes errada, mas ela vai te trazer uma resposta.
Para fazer um design de aprendizagem, só um professor pode fazer. E não é qualquer um. Não é um pai de aluno vai criar um design, uma experiência de aprendizagem. Não vai. Porque eu consigo criar? Porque eu sou especialista na minha área de língua portuguesa. Só eu consigo criar um plano de aula de língua portuguesa para um aluno de 6º ano. O professor é o pesquisador, é ele que vai. Ele pode usar inteligência artificial, ele pode usar caminho suave, tá tudo certo, não tem problema nenhum em pegar o livro que eu usava, a Barça que ficou na minha casa e trazer um texto para os alunos, não tem problema nenhum em fazer isso. O professor é pesquisador, o professor é mediador. Essas características, nenhuma inteligência artificial no mundo nunca vai fazer, porque são características humanas, não são características que podem ser programadas. E aí a gente vai para a nossa parte aqui de mão na massa. É uma mão na massa que eu não vou fazer vocês fazerem, tá? Mas eu vou fazer vocês pensarem nela e como usar ela em sala de aula. E assim, são coisas tão simples, gente, que cabem em 5 minutos da nossa aula. Eu sempre falo que 5 minutos iniciais da aula podem mudar a aula inteira. Então, assim, aqueles 5 minutos que você sabe que eles vão causar, que você tem que fazer uma chamada, que assim, é um minuto de você se organizar mesmo, né? Chegar na minha sala, por exemplo, eu tenho que ligar o computador, tem que entrar no site da chamada, tem que descer o projetor quando eu vou dar aula. Então, assim, esses 5 minutinhos, que são 5 minutos que muitas vezes a gente perde, que eles ficam causando, pegando o celular, andando, cutucando o outro, pedindo para ir ao banheiro. A gente pode trazer uma aprendizagem criativa, uma coisa diferente, que vai trabalhar especificamente a criatividade. Então, eu trouxe aqui 2 ideias bem simples, que vão trazer a ideia de imaginar, criar, compartilhar e refletir. Isso aqui é pensamento criativo. Tive uma ideia, coloquei no papel, vou mostrar para os outros e depois eu vou pensar sobre ela. Se deu certo, se não deu, o que eu podia melhorar e comparar com a dos outros. A primeira delas se chama Pizzaiolo. Ela é muito bacaninha. É para o componente curricular de matemática, mas vocês podem adaptar para a realidade de vocês, aí sejam criativos. A ideia é trabalhar fração, né? Metade, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10. Vocês que sabem. Essa habilidade está dentro de matemática do 4º ano, mas ela também entra em matemática do 6º ano, ela pode ser trabalhada para outras turmas também de reconhecimento de fração. O objetivo é, galera, pega aí um pedaço de papel, o Paulo já esteve nessa aula minha, pega aí um pedaço de papel, pode ser, se você quiser deixar mais elaborada, pode ser um papelão, você pode trazer os materiais para os alunos, mas de uma forma simples, 5 minutos da aula. Pega aí um pedaço de papel, faz um círculo da pizza e vocês vão montar uma pizza para mim. Aí os alunos vão usar, por exemplo, papel, canetinha, lápis de cor, borracha, tesoura, papelão, cola, novelo de lã, tecido, botão, ou só papel e lápis, não tem problema. Qual é a ideia? Vocês vão imaginar uma pizza bem gostosa para vocês saborearem com os colegas. Para isso, vocês vão pensar num sabor. Pizza vai ser doce ou salgada? Que ingredientes a gente vai usar? Quantos pedaços vocês vão fazer, né? Porque hoje em dia tem pizza de mais de 8 pedaços. Qual o nome dessa pizza? E aí juntar os alunos em grupo, e eles vão discutir ali isso e depois criar. Mão na massa. Criou ali a pizza. Vão montar as fatias de pizza. Eles podem separar em pedaços, e aí é uma outra questão interessante. Como é que os alunos vão trabalhar essa divisão de tarefas? Todo mundo vai fazer no mesmo pedaço de papel, eles já vão cortar e dividir os pedaços de pizza e dar um pouco para cada um, ou não, eu vou desenhar, você vai pintar, você vai colar, né, algo assim. O que você tá mostrando a minha apresentação do pizzaiolo só. Tá perguntando aqui no chat se tá mostrando a imagem. Ninguém tá vendo a imagem do pizzaiolo? Vocês estão vendo? Tudo tranquilo. Então tá.
Ó, o susto de não dar pra ninguém tá vendo. Não, tá bom, tá tranquilo. Então, essa resolução de problemas, como é que eles vão organizar esse grupo, como é que eles vão pensar na organização desse grupo, também é algo para você ver. E uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas, quando eu trabalho com grupo, quando eu trabalho com projeto, é filmar a aula. Meus alunos já estão super acostumados com isso. Eu tenho a minha ring light, né? Mas aí dá para você colocar na mesa mesmo, não tem problema nenhum. Dá para ter um tripézinho. O professor se vira para fazer as coisas, né? A gente é um pouco engenheiro. E de filmar, porque às vezes você perde alguma coisa, na filmagem você assiste todos os grupos com calma, dá para você pausar, dá para você observar essas questões. E por fim, depois deles montarem toda a pizza, eles vão apresentar para a sala o nome que o grupo deu para a pizza, do que ela é feita, quais são os ingredientes, e apresentar o que eles mais gostaram de fazer, e que a gente achou mais legal de fazer isso, e que problemas a gente teve no nosso grupo. E esse é um momento de reflexão e de compartilhamento de, a gente teve problema em dividir as tarefas. E aí você vai ouvir o outro grupo mostrando como eles dividiram as tarefas. Então, num próximo trabalho em grupo, vamos usar a ideia daquele outro grupo que não teve problema. Então, é uma aprendizagem criativa, é uma forma de você trabalhar a criatividade e trazendo uma atividade diferente e simples de fazer, gente. Isso aqui em 5 minutos você faz. Lógico, vai ter a bagunça antes e vai ter a bagunça depois, né? Mas em 5 minutos você faz a atividade. Mais uma ideia aqui, histórias de improviso que cabem em áreas de linguagem, mas vocês podem usar tranquilamente em outras áreas também. A ideia aqui chama remixagem de histórias de improviso. É trabalhar a leitura e escrita, entra nas habilidades do 3º ao 5º ano de narrativas ficcionais. É uma atividade que convida os alunos a darem asa à imaginação. Então, é uma coisa bem maluca. Também dá para fazer nos 5 minutos iniciais da sua aula, e aí é super legal porque dá para você fazer com o tema que você vai trabalhar. Por exemplo, não precisa de nada. Material, papel, caneta. Se você quiser expandir, dá para você também trazer canetinha, lápis de cor, botão, porque aí os alunos podem desenhar os personagens também. A ideia é elaborar uma história com um personagem criado pelo seu grupo. Então, primeiro, criar um personagem. Cria um personagem, seu grupo vai sentar, criar um personagem, e em cima daquele personagem, você vai criar uma história. Então, esse personagem é humano? Que idade ele tem? O que ele gosta de fazer? Ele tem amigo? Ele estuda? Como que ele é? Do que ele tem medo? Com quem que ele mora? Qual o sonho dele? Ele gosta de animal? Ele gosta de ajudar as pessoas? Se tiver um tempo, se vocês quiserem fazer uma aula inteira sobre isso, dá para criar mais de um personagem. E o legal desse tipo de criação é que esses personagens eles podem ficar ali na sala de aula e irem expandindo para outras atividades, para outras histórias, né? Então, ele cria hoje e você deixa lá e ele vai criando eternamente. Gente, é surreal, o Paulo falou isso, eles têm preguiça de pintar ultimamente. A gente tem matado tanto, assim, é que assim, pintar é perder tempo, né? E assim, as nossas crianças, elas estão tão cheias de coisas para fazer que pintar para elas é perder tempo. Então, trazer de novo essa coisa do usar diferentes materiais, do sentir diferentes materiais é muito importante, porque eles ficam com preguiça de fazer coisas básicas que a gente amava fazer. E aí, aqui na ideia, é a mesma coisa. Prototipa um personagem que você vai criar e depois você cria uma história para aquele personagem. E a mesma coisa, na hora de compartilhar, você compartilha a história que você criou, mostra o seu personagem, compartilha a história que você criou, e aí conta o que o grupo mais gostou de fazer, quais foram as dificuldades, se eles tivessem mais tempo, o que eles gostariam de fazer no personagem deles, se o tempo foi suficiente, se eles se estressaram durante a atividade, tudo isso pode ser compartilhado. E aqui pode ser um personagem que eles vão criar, ou, por exemplo, eu vou começar uma aula sobre Darwin. Cria aí o Darwin. Como é que vocês imaginam Charles Darwin?
Será que essas crianças já viram alguma vez como ele é? Eu vou trabalhar a fórmula de Bhaskara. Como era a Bhaskara? Eles vão imaginar um tiozinho. O Bhaskara deve ser um tiozinho muito chato para eles, né? Porque a fórmula de Bhaskara é muito chata. Deve achar um tiozinho muito chato. Então, trazer essas imagens também é muito bacana, novamente, trabalhando improviso, trabalhando criatividade. E aí, pensando nisso, é possível a gente identificar os 4 P's que a gente trabalhou lá? Então, tem projeto? Tem ideia virando realidade? Tem. Tem paixão? Tem tema significativo? Tem motivação? Sim, pô, pizza, personagem, criar, é muito legal. Os alunos adoram fazer esse tipo de coisa. Tem par? Sim, essas atividades precisam ser feitas em grupo. Tem pensar brincando? Sim, são atividades diferentes, divertidas. É legal você trazer diferentes elementos, trazer materiais diferentes para eles mexerem. Eles não gostam de pintar. Não gostam. Nem educação infantil, a Andrea está gostando mais de pintar. A gente tem que trazer coisas para eles fazerem para o pintar virar parte da rotina deles de novo. De que forma as atividades podem se relacionar com os componentes curriculares e as habilidades? Então, esse é o seu trabalho, professor. Como é que eu incluo essa atividade no meu contexto, na atividade que eu vou dar hoje, no conceito que eu preciso trabalhar hoje? E isso é uma coisa, novamente, professor designer, a inteligência artificial não vai fazer isso. É você que vai. Pode falar, Su. É só com relação a essa colocação do Paulo e da Andréia e sua, né? Porque as professoras lá da minha escola, elas fizeram uma coisa que eu achei fantástica. Elas fizeram os alunos descobrirem que os alimentos ou e alguns vegetais podem gerar tinta. Muito legal. E aí, a partir disso, elas fizeram os meninos pintar. Eles construíram a tinta, eles fizeram as pinturas. Então, eles descobriram novamente o poder das cores, né? Porque eles foram para isso. E eu achei, assim, fantástico. A professora Elaine do Infantil 4, ela fez isso e eu achei, assim, show de bola. Preciso achar, se alguém souber lembrar aqui, eu não lembro o nome do site. Tem um site que você vai pintando os quadradinhos e vai surgindo o desenho. E aí você pode colocar contas de matemática e ele cria o desenho para você. Eu não lembro do site. O Magic Coloring, Raquel. Magic Coloring, eu não lembro. Eu não lembrava. Aí eu faço isso às vezes com os alunos, com os menores, às vezes quando tem aluno do integral. Aí, ó, o Paulo colocou Magic Coloring. E aí é uma estratégia para eles pintarem, porque aparece alguma coisa, e eles só sabem o que aparece depois que eles terminam de pintar. E aí tem, desde personagens mais infantis, né, como a Dora Aventureira, o Bob Esponja, a os heróis, tipo Super-Homem, Homem-Aranha, e aí é um jeito que eu ajustei para eles pintarem, mas também não é sensacional, é uma forma para eles pintarem. Vai ser apresentada para os seus alunos o produto com a turma. Então, todo esse design dessa atividade, você vai fazer com os seus alunos, e isso é muito importante, né? Como é que eu trago a criatividade para uma atividade como essa? E, por último, como que eu faço uma avaliação de uma aprendizagem criativa? Que também é uma questão muito importante para nós, professores, né? Muito lindo, eu trabalhei projeto, meus alunos sentaram juntos, eles discutiram, eles apresentaram, mas assim, como é que eu avalio isso? Como é que eu sei se eles compreenderam, se eles aprenderam aquilo que eu estava ensinando? Então, primeiro, a avaliação, ela precisa ser parte de um processo qualitativo. Antes de qualquer nota, de qualquer conceito, a gente precisa entender qual era o objetivo da minha aula e o quanto do objetivo os alunos absorveram. Como é que eu faço isso? Com documentação pedagógica. A gente tem muito costume de fazer documentação pedagógica de educação infantil, né? Então, aluno de educação infantil tem vários relatórios. Raquel, você quer me deixar louca, eu com 35 alunos no 7º ano, fazer um relatório de cada aluno. Não necessariamente você precisa fazer um relatório de cada aluno.
Mas o seu relatório de observação é muito importante. E trazer portfólios também é muito importante. Então, todas as atividades que seu aluno faz sobre aquele projeto, você montar uma pasta. Isso é um processo qualitativo de aprendizagem. Você vai olhar, o aluno vai olhar o que ele aprendeu, você vai ver o processo. Muitas vezes a gente não vê o processo do aluno acontecendo, a gente só vê a nota final. Então, tudo que ele produziu durante aquele projeto, portfólio, é essencial. A avaliação, como a gente avalia atualmente, real, mata toda a criatividade do aluno mesmo. Mas a gente pode fazer mais para frente uma conversa sobre avaliação. É importante trazer diferentes abordagens de avaliação, e isso a inteligência artificial também vai poder te ajudar a criar avaliações por rubricas, a criar avaliações menores, em pequena escala, em vez de criar avaliação em larga escala. A própria inteligência artificial, você pode colocar o trabalho que o aluno fez e ela vai te ajudar a dar um feedback para o projeto. Existem folhas, existem fichas de aula que vocês podem aplicar para os alunos fazerem no final da aula e você avaliar o quanto ele compreendeu da aula, sem necessariamente precisar dar uma nota. A avaliação precisa ser pensada como uma forma de você replanejar o que foi trabalhado, de você levantar evidências de aprendizagem. Então, daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu planejei, o meu objetivo da aula, o que foi alcançado totalmente, o que foi alcançado parcialmente, o que não foi alcançado. O que eu vou precisar retomar, o que está tudo bem, o que eu vou precisar retomar individualmente. É muito importante a gente trabalhar com isso. Então, quando se pensa em aprendizagem criativa, a gente não está falando de nota. A gente está falando de feedback, a gente está falando de diferentes avaliações, a gente está falando de portfólio, a gente está falando de feedback, está falando de rubrica, de devolutivas com. Eu esperava que você chegasse aqui, você chegou aqui. Então, você precisa fazer esse caminho para chegar onde eu esperava de você. E como é que a gente mantém essa prática daqui para frente? Por isso, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, que vai ajudar você a desenvolver a sua criatividade, ou vai ser a sua parceira no pensamento criativo. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui para o seu amigo Canva. Imagino que todo mundo aqui use Canva, porque a Lu fala muito do Canva. Se vocês não usam, por favor. Olha, gente, criatividade. Digitei criatividade aqui no Canva. Ele vai trazer diversos desafios de criatividade. Ó, traz como ser criativo, uma apresentação de como ser criativo, para te ajudar até você mesmo a ser criativo, ou trazer isso para o seu aluno. Tem vários desafios de criatividade. Ó, desafio de criatividade. Esse aqui eu fiz com meus alunos do ensino médio. Eles tinham que fazer uma propaganda. Essa aqui é para vender o pacote sem saber o que tem dentro. Então, você vai comprar um pacote sem saber o que tem dentro. E aí, quando você acha uma coisa que você gosta, no Canva, por exemplo, ó, peguei esse aqui, gostei do desafio da criatividade. Clica nele, que ele vai trazer outros semelhantes. Então, aqui tem outras atividades que trabalham criatividade. E aí como que eu mantenho isso com a minha rotina corrida? Pegando coisas prontas. Tem muita coisa pronta no Canva, que você mesmo pode já usar. Esse desafio da criatividade tem vários. Tem onde vender leite para gato, tem onde vender aparelho para o cachorro fazer... o cachorro gordinho fazer exercício. E a gente se surpreende com as coisas que eles criam. O Canva pode trazer muita coisa bacana para vocês, além da inteligência artificial. O bom do Canva é que já vem pronto mesmo, né? Alguns você precisa só traduzir e usar. E é isso, galera. Dúvida, comentário? Não sei outra palavra para isso.
pessoal, tá aberto para vocês. Podem conversar com a Kel aí agora. Eu e a Su vamos ficar olhando vocês falando aí com ela aí agora e tirando lá assim na nossa cabecinha o que a gente já vai trazer para vocês. Vamos lá. Perguntem, dúvidas? É agora. Questionamentos? Agora. Assim, a Kel tá aqui, gente, espremam mesmo, é uma bucha. Aproveitem. Ó, a Andréia tá falando que tem um aluno que não produz nada. A Andréia disse assim, a Andréia Lacerda, porque tem a Andréia Fabiana. Tem um aluno que não produz nada durante a aula, não gosta de copiar, mas eu percebi que ele é visual. Então, pedi para ele fazer um resumo da aula por meio de uma linha do tempo. Ele deu show. Agora a turma pede para ele a linha do tempo dos conteúdos do dia. Não me preocupe se ele não copia as atividades. Isso tem gerado conflito com a coordenação. Acho que isso posso dizer que é criatividade? É, muito. A gente, dentro do nosso processo de ensino tradicional, a gente colocou na nossa cabeça que todo mundo tem que fazer tudo igual. E grande parte dos alunos responde ok a esse modelo de ensino, né? Copiar, responder pergunta, mas nem todos. E quando a gente fala em adaptação, né? Até você mesmo falou sobre adaptação para um aluno que é autista nível severo, por que eu posso adaptar para o autista nível severo e não posso adaptar para um aluno que tem uma aprendizagem mais visual? Não tem muito sentido. Acontece que, também fazendo o papel da coordenadora, a gente também tem que ouvir a gestão de lá de cima, né, direção, mantenedores, tudo mais, cobrando a gente e os pais também cobrando. Então, é uma questão de conversar, trazer a direção, a coordenação para essa conversa e trazer os pais também para essa conversa. Se o aluno está produzindo, se ele está registrando, se ele compreende o que foi trabalhado na aula, eu não vejo motivo para ele ter que registrar igual todo mundo. Não vejo essa necessidade. Sim, Marilei, minha apresentação foi feita no Canva. Minha vida é feita no Canva. Eu moro dentro do Canva. Eu uso para tudo. Quando eu não estou morando dentro do ChatGPT, do Eduage ou do Magic School, eu estou morando dentro do Canva. Eu moro dentro desses lugares. São os melhores amigos hoje. Muito obrigada, exatamente. Eu acho que são os melhores amigos do professor. A gente tem que pensar de que forma toda a parte de planejamento de aula é o que mais ocupa nosso tempo, e é um tempo muito precioso, né? Que é o que eu falei. Professor que não dobra, trabalha em 2 escolas, 3 escolas, é muito difícil a gente encontrar hoje, né? Então, o que pode melhorar o nosso tempo? O Canva melhora muito do meu tempo. Então, eu vou usar ele para poupar o tempo que eu tenho de criação. Eu não dou aula, né? Às vezes eu entro em sala de aula quando os professores faltam, eu não dou aula, mas eu crio muitas formações. Então, se eu precisar criar essas formações do zero, eu vou levar muito tempo. Então, se o Canva tá aí para usar, né? A Andréia levantou a mão, a Genília fez... Ô, Raquel, eu posso falar? Opa, fica à vontade. Então, o que eu quero falar aqui é porque, assim, eu não sei se você tem uma outra visão da sala de aula por ser uma coordenadora, e as outras meninas que estão aqui, elas têm aqui anos de sala de aula, né? Eu tenho 11 anos de professora, apenas. E desses 11 anos, eu vi que mudou muito, Raquel. Eu moro aqui em Santa Catarina, na cidade de Gaspar, mas eu sou de São Paulo. Eu sou do ABC. E a minha faculdade foi em São Paulo, e os meus estágios foram todos lá no ABC, naqueles grandes, como eu vou dizer, Vermelhão, Paraisópolis, essas coisas todas. Essa foi a minha realidade de estagiária, né? E quando eu cheguei aqui, eu tomei um baita susto, que é tudo diferente, tudo muito, muito diferente. A alfabetização aqui, primeira coisa que eu fui fazer, que eu escrever com letra caixa alta na lousa, já tomei uma bronca, não pode, tem que escrever com as 2 letras e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, independente de ser aqui em Santa Catarina, ser São Paulo, que eu tenho lido muito, buscado muito, porque eu tenho muita angústia
de ver que, assim, nós estamos num grupo aqui que tem 22 ou 31 pessoas que estamos interessadas em aprender, né? Porque nem sempre essas formações que nós temos na escola ajudam com a gente na nossa demanda do nosso dia a dia. Não ajuda. Né, que nem a nossa escola aqui, a nossa prefeitura, é muito voltada para conexão, porque o SAEB tem que estar lá em cima, por causa do nosso IDEB, etc. E aí, o que aconteceu? Desde o início, eu sou teimosa, eu não trabalho conexão, eu trabalho interpretação de texto, eu trabalho leitura. Então, o que eu vejo? A minha maior experiência quando eu cheguei aqui em Santa Catarina foi trabalhar numa sala multisseriada. Você tem ideia do que é você trabalhar numa sala com terceiro, quarto e quinto ano junto? Eu quase tive um treco. Eu achei que eu ia ter um infarto, não ia dar conta. Mas a diretora me pegou pela mão, ainda porque era numa escola rural, a diretora pegou pela mão, a coordenação, e aí eu comecei a ver que a gente trabalha muitas coisas que é desnecessárias na sala de aula, muitas vezes, muitos conteúdos, né? Então, eu quero que vocês me ajudem numa seguinte questão, que eu estou muito angustiada. Eu vejo que os alunos, quarto e quinto, que é a minha turma, eles estão chegando muito imaturos na escola, muito imaturos na sala de aula, muito. Você não consegue trabalhar um conteúdo que a gente trabalhava 2 anos, 3 anos atrás, com uma turma, que eles paravam, pensavam, gostavam de desafios. Hoje, se você não trouxer mastigado, eles não vão, eles parecem que eles ficam assim, uma cultura que eu vejo na sala de aula, por exemplo, quando eu tenho umas aulas que eu escrevo na lousa, né? Porque eu escrevo bastante na lousa, porque os pais pedem para que a gente escreva, e eu escrevo porque eu acredito que a escrita ela ajuda no desenvolvimento da criança, né? Só cópia, só folhinha é bom, mas não é bom, entendeu? Sim. E aí o que acontece? Eles têm uma cultura agora de copiar, só copia. Copia. Você fala, e aí, galera, terminou? Terminou, então vamos corrigir. Você passa olhando os cadernos, estão tudo esperando você corrigir. Exatamente. E aí, o que eu faço? Tudo oral. Faço tudo oral. Vamos corrigir oral, livro oral. Aí, o que eu fiz? Os livros, eu comecei a fazer assim, ó. Trabalhar o conteúdo X, a gente vai lendo e vai discutindo, vai lendo e vai discutindo, vai lendo e vai discutindo. Cada aluno vai lendo 2 parágrafos e vamos discutindo sobre o assunto, sabe? E a minha angústia está aí, meninas. Eu que estou ficando xarope, que estou perdida, porque parece que eu não sei mais da aula, ou eles não têm maturidade mais e a gente está exigindo muito deles pela maturidade que eles não têm, principalmente quando chega a história, geografia e ciências. Matemática e língua portuguesa, eles vão, parece, muito bem, mas chega na aula de história, ciência e geografia, Jesus, gente, é uma loucura. É uma bola de neve imensa, né? Eu estava vendo um podcast de uma professora de português falando que a gente endeusa a educação na Finlândia, né? Que é maravilhosa, de fato. Só que, assim, aquilo que é aplicado lá na Finlândia não serve pra gente. Não adianta eu pegar a educação na Finlândia e trazer para cá, porque ela não vai funcionar, porque não é a nossa realidade. A nossa realidade de países subdesenvolvidos, América Latina, Brasil, é uma realidade de a gente ainda forma para o mercado de trabalho. A nossa preocupação como escola é formar aluno para mercado de trabalho, que não tem nada a ver com a visão de educação. Essa é a minha ideia, né? Eu não tenho que formar para o mercado de trabalho. Eu não trabalho para a USP, eu não trabalho para a VUNESP, eu não trabalho para nenhuma empresa. Então, a minha função como professora é formar como cidadão. Mas aí a gente entra num choque muito grande de Estado, de federação, que a gente vai ficar o ano inteiro aqui falando e não vai achar uma solução. O que acontece? Eu acho sim, é uma nova geração que vem com tudo pronto, como eles têm o Google na mão, as inteligências artificiais na mão, qualquer coisa que eles querem perguntar, eles perguntam e aquilo é respondido de bate-pronto. Então, sim, tem a questão da nova geração, que é preguiçosa, porque tem tudo na mão. Por outro lado, também precisa partir dos professores, da gestão escolar, em mudar isso. Por que muitas vezes o aluno não responde história, geografia e ciências? Porque ele não entendeu o que é para fazer.
Na grande maioria das vezes, não é que ele deixa de fazer porque ele é um grande preguiçoso, porque ele não entendeu. Eu não entendi o que é para fazer. E aí, o que a escola, com a quantidade de conteúdo que a gente tem que trabalhar, com a quantidade de livros que a gente tem que terminar, a gente não tem tempo. Então, eu tenho que dar a aula 2 hoje. Em 50 minutos, eu tenho que dar aula 2. O que os professores muitas vezes fazem? Dão a resposta. E aí, os nossos alunos mais velhos, de 4º, 5º, 6º ano, eles já chegam condicionados ao professor vai fazer isso. Se o professor vai fazer isso, eu vou esperar. Porque eu não sei, eu tenho preguiça de pensar, a resposta vai estar pronta para mim, eu só vou copiar. Então, o que a gente precisa mudar? A nossa forma de dar aula. Ah, mas Raquel, eu mudei. Mas não adianta só eu mudar. O meu colega do lado também tem que mudar, e do outro lado também tem que mudar. E essa é uma visão que, infelizmente, não depende só de mim, não depende só de você, não depende só da professora do 5º ano. Depende de todo mundo. Por isso que eu acho super interessante a ideia da Luana e da Su de trazer esse tipo de discussão para cá. Por quê? O professor que não tem acesso a um super curso que, infelizmente, custa R$3.000 de metodologias ativas, que é o que a gente vê no mercado hoje, ele vem para cá e discute, ele vem para cá e pensa. Nem todo mundo está interessado em fazer isso, infelizmente. Então, uma estratégia que eu uso que funciona às vezes, competição de correção. Eu traço uma linha no meio da sala, a esquerda contra a direita. Então, a gente vai fazer uma competição de correção. Eles gostam de jogar, eles gostam de ganhar coisas, aí vale um adesivo, vale uma bala. Ai, Raquel, mas não pode ficar dando coisa para eles. Realmente, não pode, mas essa o que eu consigo fazer com as ferramentas que eu tenho. É isso. Então, eu faço competição de correção. Às vezes, eu faço esses trabalhos em pares e coloco alunos muito interessados, aqueles bem caxias mesmo, com alunos que têm mais dificuldade. E aí, aquele aluno que quer fazer, ele vai cobrar dos outros fazerem, né? Às vezes, eu faço roleta de resposta. Então, assim, eu crio estratégias para fazer com que eles participem. Mas também a gente precisa prepará-los para participar. Por que muitas vezes eles não participam? Porque eles não são preparados para isso. Como o professor vai dar a resposta, eu vou ficar esperando a resposta. Então, cabe ao professor lá do 1º ano também trabalhar essa parte deles aprenderem a falar, deles aprenderem a discutir, deles aprenderem a responder. Trabalhar a questão do erro. Muitos também não respondem porque tem medo de estar errado. E eles vão ser zoados, ou a própria professora às vezes dá uma resposta, a gente já está cansada, a gente dá uma resposta meio atravessada para eles. Pô, já falei sobre isso. Então, são estratégias que a gente vai precisar criar. Infelizmente, nos países subdesenvolvidos, a gente ainda tem muita dificuldade de parar de trabalhar conteúdo e começar a trabalhar pensamento, raciocínio, desenvolvimento de lógica, desenvolvimento de pensamento, mas é algo que a gente vai ter que começar a discutir lá da base. Então, se você tem um amigo teimoso, que, assim, ele é teimoso, mas ele ainda é transformável, traz ele para assistir as palestras, segue esse Instagram aqui, assiste esse podcast aqui. Se você tem um amigo teimoso que não vai mudar, a gente vai torcer para ele ser minoria, porque daqui a pouco ele se aposenta e vem o próximo que está a fim de transformar. Essa é a questão. Infelizmente, não tem resposta para uma coisa como essa. Su. Só complementando tudo isso que você falou, porque veja o seguinte, o grande problema da educação hoje, acredito eu, é porque impera uma filosofia de que a criança não pode ser frustrada, de que a criança não pode receber um não, de que ela não pode errar. Exato. E aí você coloca a criança no modo automático e espera que lá no final do processo ele saia autônomo. Há uma diferença bem grande em relação a isso. Então, quando você no início da sua fala, Raquel, você falou que na educação infantil os meninos brincam, os meninos são criativos. Você já notou que no Fundamental 1 eles estão todos dentro de uma caixa? Eles são bem comportados, eles sabem fazer silêncio, a professora... Quando chega do 6º ao 9º ano, os meninos se rebelam. Por quê? Porque é dado a eles o poder da fala.
e eles não sabem falar. E aí eles transformam isso em balbúrdia, né? E aí, os meninos do Fundamental 2 são insuportáveis. Não, eles não são insuportáveis, eles são fantásticos. Porque eles colocam você, professor do 6º ao 9º, em xeque o tempo inteiro, né? Eles colocam você em xeque e quando você vai para o ensino médio, você vê o quão você perdeu desse aluno. Porque ele é como se ele fizesse uma volta ao início do estudo, porque no ensino médio eles não sabem mais nada. Não sei o que é que acontece com eles, né, dentro desse processo. E o que a gente precisa entender enquanto professor é que, sim, nós estamos lá para dar limites, mas também para ensinar a quebra dos limites. A gente precisa... É isso que acontece, sabe, Su? Eu estava pensando na sua fala aí, refletindo bem, principalmente nas escolas particulares. A escola particular, ela deturpa muito a educação permissiva com a positiva. Então, enquanto a gente tem que estar usando a positividade com eles, nós estamos fazendo o quê? A permissividade. Então, as crianças hoje, a cada ciclo que elas passam, elas estão se estragando. Mas aí elas se estragam como? Com a permissividade que nós estamos dando a pais, professores, familiares. Eu costumo dizer, não sei se tem algum coordenador aqui, mas se tiver algum coordenador, como eu, você fica ali no meio, né? Assim, eu jamais vou tirar a autoridade do meu professor de jeito nenhum, mas eu fico entre manter a autoridade do meu professor e conversar com pais que não são da área da educação. Então, de estudar muito sobre isso e de ser muito firme naquilo que você fala. Quando você tem tudo muito bem documentado e estudado, então eu tenho aquele aluno que só faz registro com linha do tempo. Eu vou estudar sobre isso, eu vou mostrar quais são os pontos positivos dele fazer isso, e aí eu vou apresentar isso para os responsáveis. Eles não são da área da educação, eles não são obrigados a saber. Eu sou obrigada a saber. É a mesma coisa que o médico te dá um diagnóstico de qualquer doença que seja. Então, ele vai te chamar, vai dizer que seu filho tem lábio leporino. Você não sabe o que é lábio leporino. Se você for no Google olhar sobre lábio leporino, você vai ficar desesperado. Então, qual a função do médico? Te explicar o que é, qual é o tratamento, quais são, qual a expectativa que a gente tem para aquela criança. A mesma coisa eu. Quem é seu filho? Qual a expectativa que a gente tem para ele? Como ele aprende? Então, nós, gestores, também precisamos ser muito firmes nesse atendimento, entendendo que o responsável, na grande maioria das vezes, não é da área da educação, ele não é obrigado a saber. Ele está fazendo, certamente, ainda que seja estragando a criança, o melhor que ele pode com aquilo que ele tem. Então, quando você atende uma família e você mostra que aquilo que ela está fazendo, dessa forma que você está ensinando, seu filho não se frustrar, daqui 10 anos ele vai entrar numa empresa e ele vai tomar uma bronca do gestor dele, ele vai chorar, não é legal. Todos os responsáveis vão te ouvir e bater palma para você? Não. Mas quando você estuda sobre isso, você fala com propriedade, a chance dele olhar de volta para você e falar, a pessoa tá falando a verdade, né? Ela não tá falando só por falar. E de não personificar esse atendimento, né? Quando o médico te traz um diagnóstico, ele não fala do diagnóstico da Raquel, ele fala sobre a doença. Qual é a doença, quais são os tratamentos, né? Qual medicamento que você pode usar. Então, não focar na criança. Porque o Matheus é assim. Olha, o Matheus, ele não para, ele não senta. Não, foca no que é a situação. As crianças e os adolescentes de hoje em dia, eles têm uma tendência a ter um foco menor. Por quê? Porque eles estão hiperfocados em várias coisas, né? Eles têm que dividir o foco de atenção deles em várias coisas. Então, qual é a tendência? A tendência é um hiperfoco maior. Esse hiperfoco causa uma hiperatividade, porque ele está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Essa hiperatividade pode ser tratada assim, assim, assim. Pai, tenta fazer isso, isso, isso e isso. Depois você traz um feedback para mim do que funcionou e do que não funcionou. Eu não falei como é o Matheus.
Eu falei como é a geração de hoje, quais são as causas desse hiperfoco deles, quais são as causas da hiperatividade, não do TDAH, de uma hiperatividade, e o que você pode fazer. E joguei para o pai coisas que ele pode fazer e pedi para ele voltar para mim e dizer o que funcionou, o que não funcionou. Assim como o médico faz. Olha, toma essa medicação e você vai marcar a sua consulta de volta para a gente ver como é que foi esse tratamento. Funciona com todo mundo? Não. A gente vai ter muitos pais que vão reclamar, que vão tirar da escola, que vão odiar a professora? Sim. Mas quando a gente se posiciona como profissional, se o pai realmente quiser causar um assunto, brigar com você, ele vai fazer isso. Mas você se colocou como profissional. Falta muito para o professor se profissionalizar. E eu já arrumei muita briga com o professor por conta disso, mas eu continuo dizendo. Professor não é vocação. Você pode amar, pode ser... Eu nasci para isso, gente. Eu nunca fui outra coisa na vida. Mas eu não me formei em vocação. Eu me formei em pedagogia e letras. Eu não estou aqui porque eu sou mãe, porque eu gosto de criança, porque eu acho bonitinho. Eu estou aqui porque eu estudei mais de 20 anos para estar na área da educação. Então, quando eu abordo um pai com conhecimento pedagógico, e não com o Matheus, mas hoje em dia, sim, as crianças são tudo assim. Eu já não gosto de chamar o pai de pai, eu já gosto de chamar o pai pelo... Eu não gosto desse tipo de abordagem. Fulano, hoje nós temos uma geração assim, essas são as causas, esses são os aspectos principais, isso pode ser feito. Quando você trata a educação como uma ciência, pedagogia, letras, matemática, biologia são ciências, você é especialista na área. Quando você aborda o pai como especialista na área, a chance dele te responder como se você fosse um professorzinho diminui muito. Como se você fosse a extensão da casa dele, diminui muito. Escola não é a extensão da casa. Escola é espaço de aprendizagem. E tem muitos pais que são mais difíceis que os alunos, verdade. E é isso. Vou deixar aqui, ó. Meu arroba é esse. E muito obrigada, meninas, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, de trocar ideias, de poder estar com gente muito bacana, que acrescenta muito para todo mundo. Kel, você é sempre, né? Você sabe disso, eu conversei isso com você lá. E, assim, as suas ideias, elas são inovadoras. As suas ideias, você pega o ponto de partida, você pega o ponto existente e abre leques, né? Para que esses leques abram mais leques e o professor tenha ideias e traz a sua criatividade, né? Conseguir, isso é muito bom. Vocês estão aqui hoje, parabéns, muito obrigada. Sabe, o café é isso, o café é movimento, o café é empatia, o café é educação, o café é fé, o café é humanidade, e é isso que a gente quer, o café é Kel, o café é Sueli, o café é Paulo, o café é todo mundo que está aqui. Eu fiz um pequeno acróstico aqui, só para a gente partilhar um pouquinho dessa ideia. E com a palavra café, nós temos: construímos pontes de saber, abrindo mentes para um novo ser, fomentando a curiosidade a cada dia, educando com paixão, alegria e altivez, compartilhando conhecimento e sem medida, oferecendo um futuro com mais luz, motivando cada um a ser alguém melhor, seminando a esperança como uma flor, aprendendo juntos, lado a lado, buscando sempre o conhecimento sagrado. Em cada palavra, um novo despertar, realizando sonhos para sempre amar e além-mar, empoderando vidas com um toque de amor, sempre juntos, na busca do saber, sem temor. Pense e olhe para frente
E não desista nunca de lutar. Pense